Oi, tudo bom? Estou aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês sobre esse assunto que é bem complexo no começo, mas a minha grande missão é ir facilitando, usando selos do calendário maia e da própria escritura e do conhecimento das escolas iniciáticas. A gente vai ajudar as pessoas a ficar esse conhecimento um pouquinho mais simples. Bom, agora para a gente começar esse assunto, eu coloquei algumas coisas importantes nos outros áudios. Eu coloquei como importante o número 93, né? O ano de 93. Eu quero deixar bem claro que o tempo é relativo, porque todas as coisas em outros planos já foram cumpridas. Então, como o tempo você pode relacionar como uma figura geométrica, resumindo, o ser humano evolui a sua percepção das coisas, a medida das coisas, quando ele vai recebendo luz. Essa luz formam figuras geométricas. Essas figuras geométricas a gente chama de evolução da luz, que vai formar a matéria física, os objetos e etc. Então, quando eu falo 93, vocês podem imaginar 93 pontos formando linhas, formando ângulos, ou podem pensar ângulo de 93, que é mais fácil. Visão do grau 93. Por quê? Porque nós somos bitolados a não perceber que a geometria que a gente tem num círculo, ela também passa a ser geometria linear, em medidas. Então, posso chamar 93 graus, 93 centímetros, 93 metros e etc. Eu estou mudando a medida, mas aquilo quando alguém fala, por exemplo, 93 metros, 93... só está mudando o padrão de grandeza. O padrão de grandeza está mudando, mas o conceito não. Por isso que a gente divide as coisas na matemática. A gente fala, usa as vírgulas, então a gente pode dizer 9.3, 93, 930, 9.300, mas a medida que a gente está usando é a decimal. E a medida decimal foi usada, como acabei de explicar, representando os 10 dedos da mão do ser humano. Então, quando a gente estuda 93 dias, a gente pode falar 93 meses, 93 anos, só para mudar o ciclo quando o homem vai entender aquela luz, aquela energia, cada um no seu tempo, e aqui no caso eu estou usando uma base decimal, com 10 dias. Não que não dá para usar outras bases, você pode usar outras bases, mas nesse caso eu estou usando de 10 dias. Vamos facilitar isso um pouco para entender. Quando nós, seres humanos, então, estudamos o zodíaco, a gente estuda que o zodíaco tem 360 graus. Mas eu podia falar que é 360 centímetros, 360 metros, 360 quilômetros. Afinal, eu já falei, eu estou usando uma medida de geometria linear agora, colocando metros em vez de ângulos de vista. Claro, volto a falar, tudo isso é novo para as pessoas, é bem difícil no começo, mas com o tempo você vai perceber que não era tão difícil assim. Por quê? Quando você faz um círculo pequeno, ou um círculo grande, ou um círculo maior ainda, a gente chama isso de dimensões. Quanto tempo dá para eu dar essa volta no círculo? A rotação na Terra é 24 horas.
O movimento de translação do Sol em relação à Terra, da Terra demora 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. Então vai mudando as grandezas, mas o conhecimento que a gente está falando era sobre a Terra. Então, essa volta que a gente faz, né, podemos até pegar um dedo para treinar e fazer um círculo. Sempre que eu dou uma volta, não importa o tamanho que eu estou fazendo, não está mudando a figura geométrica. É um círculo. Da palavra círculo, vem a palavra ciclo. Ciclo. E quanto mais rápido eu faço esse ciclo, maior a frequência que existe de luz sendo irradiada, sendo emitida. Então, uns têm uma frequência mais baixa, outros têm uma frequência mais alta. Um faz um ciclo mais rápido, outro faz um ciclo com menor velocidade. Isso a gente chama de evolução. Quanto mais próximo do Sol, mais rápido. Porque a vibração da estrela é muito rápida, então mais rápido se faz esse ciclo. Bom, entendendo isso melhor, que a gente está falando de velocidade, de frequências, de luz. Quando eu falo o ano de 93, eu podia também falar 1 minuto e 33 segundos. Também podia usar isso. Também podia falar em 93 meses. Porque um padrão está dentro do outro. Em 93 anos já está 93 minutos. Em 93 semanas já está 93 minutos ou horas e etc. Então, em vez de eu chamar o calendário de 260 dias, eu também posso chamar ele 260 horas. 260 meses e etc. Por quê? Porque eu posso colocar o conhecimento de cada coisa por cada medida de tempo. Mas vamos dar um exemplo prático disso. Na Bíblia, diz que o ser humano foi feito no 6º dia. Mais 6 tem como símbolo um hexagrama. Por exemplo, esse hexagrama no I Ching, ele é colocado dessas 6 formas. Eu vou explicar. Céu e terra, feminino e masculino, amor e justiça. Dá 6. Então você tem milhares de formas de você falar sobre esse 6. É você usar 3 polaridades. Você sempre vai achar o número 6. Eu posso dizer de outra forma. Sol e lua, céu e terra, homem e mulher. Também dá 6. Isso a gente chama de harmonia. Se deu 6, está em harmonia com a figura geométrica, né? E aí a construção ela está afim. Então, uma coisa combina com a outra, se liga à outra. Isso a gente processa automaticamente. A gente não tem dificuldade de processar. Então, se o homem foi criado no 6º dia, ele, na realidade, é um reflexo do tempo. Então, os antigos, para lembrar do homem ter criado no 6º dia, criaram um tempo com o número 60. 60 está contido 6. Obviamente, você pode falar 60 minutos, está contido 6 fases de 10 minutos. E assim isso pode ser construído. Claro, eu também posso dizer que 60 é 5 vezes 12. Esse 5 vezes 12 do 60, ele é como foi feito o projeto do relógio. Então, no relógio tem um ponto central, e aquele ponto central anda em 4 direções. Dá 5. 5 vezes 12, 60. Então, o número 60, ela é chave para que o homem
entendesse o seu trabalho. Então, a cada 60 minutos, a gente tem uma obra para fazer. Essa obra que a gente tem que fazer e etc., então, eu posso pegar os 60 primeiros selos do calendário maia e chamar eles de minutos. Então, eu falo assim, meu primeiro minuto vai ser o dragão, meu segundo minuto vai ser o vento, meu terceiro minuto vai ser a noite, a quarto minuto a semente, e assim por diante. Porque o micro e o macro, como eu demonstrei dentro de uma figura geométrica, eles se encontram. Voltando nisso, então vamos juntos pensarmos. Né? Juntos. Se o homem é o número 6, qual é o sexto signo? Virgem. Virgem é o sexto signo. E o sexto signo da Virgem apresenta algumas características. Organização, serviço, ele representa a natureza, ele representa os detalhes. E aí quando você pegar o teu Google, vai lá em astrologia, vai no signo de Virgem e vê as características dele. Essas características, no plano macro, no céu, refletem diretamente no homem. Para quem não sabe, Virgem também rege o ventre, a estrela Spica no céu, que a gente sabe, a constelação de Spica. Quando você entende essa relação de Spica com o ser humano, com o universo, você vai criando o que a gente chama de sincronicidade, harmonização com as leis cósmicas, humanas e terrestres. Então vamos fazer outra organização do número 6. Outra organização. A gente tem 7 chakras. Os hindus passaram esse conhecimento. Então o nosso sexto chakra é chamado de terceira visão, olho espiritual. Esse sexto chakra, que é o olho espiritual, é que faz que a gente tenha a percepção que a nossa vida tem uma razão de existir, que nós somos criados para a luz. Todas as pessoas abriram a terceira visão? Essa é uma pergunta. Todas as pessoas abriram a terceira visão? A maioria não. A maioria das pessoas não abriram a terceira visão. Porque se as pessoas tivessem abrido a terceira visão em grande quantidade, nem 5 continentes o planeta Terra ia ter. Ia ser 6, porque haverá uma necessidade isso. Então, a maioria das pessoas vive apenas dos 5 sentidos. E é interessante que no calendário maia, o 5º selo é a serpente. E que diz, potencializo com o fim de sobreviver, comandando o instinto. Se o ser humano não comandar o instinto, será que ele vai sair do pentagrama? Será que ele vai sair do pentágono? Será que ele não vai criar guerras e sobre guerras? Engraçado que o símbolo dos Estados Unidos, o pentágono, né, é aonde eles têm o exército deles, todo o planejamento deles. O quartel-general deles é o pentágono. Então, as guerras têm a ver com o número 5 e com 5 sentidos e com uma humanidade ainda não amadurecida para a luz e nem para a verdade e nem para o selo do hexagrama, né? Que é o mesmo de Hermes Trismegisto, que é o mesmo de Tote no Egito, que mostram um triângulo para cima e um triângulo para baixo. E ele falava, né? Tudo que está em cima é semelhante ao que está embaixo. Então, se a gente pegar a Santa Bíblia, no capítulo 5, por exemplo, eu vou pegar um livro para a gente poder entender isso.
ele vai falar sobre a criação do homem. Este é o livro das gerações de Adão. Então, quando Adão foi criado, vamos fazer essa ligação com o número 5. O Adão, na realidade, podia não estar espelhando o cosmos. O Adão podia ser egóico. Por que egóico? Porque se a gente imaginar um território como norte, sul, leste, oeste, quem ficaria no centro desse território seria o Adão, o homem. Então, o homem é o dono do universo. O homem é o todo-poderoso. E assim por diante. Será que muitas pessoas não se comportam assim até hoje? Será que a gente não tem a divisão nas igrejas por causa disso até hoje? Será porque as pessoas não fazem um círculo e ficam rodando em torno de alguém, dizendo aquele é o mais poderoso que o outro, e isso o tempo todo vai formando guerras sobre guerras? Porque as pessoas adoram uma pessoa, ou um grupo, ou um ensinamento, ou um sentimento e ficam voltados só para aquilo. Então, número 5 representa a capacidade que o homem tem de se dividir. De se dividir no sentido de separar. Então não é à toa que no calendário maia o 5 é uma serpente. Por quê? Porque através dos 5 sentidos, através da carne, através do desejo, houve a queda do homem. Especificamente, esses 5 sentidos são mais fortes no ato sexual. Então, no ato sexual, há o maior prazer físico, que pode, se não for direcionado pela luz, fazer a separação do homem com o seu eu superior, do homem com a sua luz interna. Então, quanto menos instrução ele tem, isso é mais provável que acontece. Quanto menos luz que ele tem, isso realmente acontece. Ele volta para as trevas, ele volta para os 5 sentidos. Quando a gente volta para os 5 sentidos multiplicado por 12, dá o número 60, fica aprisionado no relógio, fica preso no relógio, no tempo. E o homem construiu tempo igual a dinheiro. E foi se equilibrando dessa maneira. E foi vivendo dessa maneira. E vive com um relógio de 60, pensando no dinheiro, na matéria e assim por diante. É interessante que quando a gente, então, coloca o calendário maia, o selo número 60, é um selo extremamente positivo, maravilhoso. É o Sol galáctico amarelo. É o Sol da nossa galáxia, com o poder de transmutar toda essa mesquinhez que o ser humano fez. Então está escrito: harmonizo com o fim de iluminar, modelando a vida. Selo a matriz do fogo universal com o tom galáctico da integridade. Eu sou guiado pelo poder do florescimento. Que maravilha saber do Sol da galáxia. Que maravilha saber que a humanidade não vai ficar o tempo todo sendo egoísta. A letra E de egoísmo, aí vai um ensinamento mais esotérico ainda, mais complexo. É a 5ª letra do alfabeto hebraico, do alfabeto português, que está ligado à serpente, que está ligado a nós queremos enganarmos uns aos outros, não mostrarmos um plano maior de grandeza e etc. Nos meus próximos vídeos eu vou falar do nosso alfabeto de 26 letras, o português, que reflete também o 26 do calendário maia, de A a Z,
são 26 letras, e como cada som está ligado com um número, com um signo, e isso vai ser o nosso próximo vídeo. Mas só para você lembrar, cada letra é um poder de vibração que cria a nossa realidade física. Então a gente fala A, B, C, D, E, é o nosso poder de criação e que vai repercutir diretamente em outras dimensões. E na nossa mente também, porque as coisas ecoam. Bom, esse assunto é muito grande, eu não vou falar dele agora, desse assunto, mas só para vocês saberem que existe e que as pessoas não conhecem. Quem conhece é maçom, Rosa Cruz, escolas iniciáticas, que bebem desse conhecimento desde que essas escolas foram fundadas. Então, voltando para o nosso número 6, para encerrar esse assunto, a gente vai pensar na palavra 6. 6 lembra um verbo, sei. Sei lembra saber. Saber. Então, as pessoas, se elas fossem mais humildes, elas diriam como Sócrates: eu só sei que nada sei. Por quê? Porque se 60 é uma hora, e essa hora tem a ver com a hora cósmica, com o ciclo cósmico, e o ciclo cósmico, que é um múltiplo de 60 vezes 36, tem 2.160 anos, quantos anos eu tenho de idade? Para entender minha criação, meu ciclo e etc. E como 6, o homem tinha que refletir a vontade do céu na terra e a vontade da terra sempre elevar mais o céu, o homem precisa de saber. 6 vem de saber, saber, sabedoria, e sabedoria está escrito no selo do humano, universalizando a sabedoria. Então, a busca do saber é a do número 6, da visão espiritual, abrindo os olhos do homem. Mas, para ele conseguir isso, ele tem que ver seus instintos, dominar os seus instintos. Então, o sexto chakra, para quem conhece o hinduísmo, estou falando uma linguagem universal, né? É o chakra sexual. Então, quanto mais uma pessoa tiver apego sexual, menos sábio e mais guerra vai existir. Bom, por hoje eu acho que eu já passei bastante conhecimento desse assunto, mas para lembrar a perfeição do calendário maia, né, para a gente relembrar a perfeição do calendário, eu posso deixar bem claro que esse 93 também é igual a 12. É 6 vezes 2. 93, 9 mais 3, 12. 12 é igual a 6 vezes 2. Então, esse calendário maia, apesar de ter conceitos geométricos, padrões de luz, foi direcionado para o ser humano. Claro, os seres mais elevados, os seres de luz integral, vão ser os primeiros a entender sobre ele. Mas depois é o ser humano. Mas isso é um assunto para outro áudio.